Este é o segundo episódio do nosso especial sobre crítica de cinema. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no nosso site, usp.br/radiojornalismo. Olá, ouvintes da Rádio USP, meu nome é Thiago Gelli e começa agora um programa especialmente voltado para os cinéfilos de plantão, mas com um diferencial. Esse aqui é o Autocrítica e nele, ao invés de falar diretamente sobre o cinema, a gente percorre uma rota um pouco alternativa e fala com os críticos, as pessoas que mais se debruçam sobre os filmes. A gente vai discutir como é ser crítico em 2024 e recebemos aqui 4 convidados muito ilustres dessa prática. Você comentou como esse público novo que chegou com os memes também influencia o próprio conteúdo do canal. E a gente diz que tem essa noção da pessoa que está trabalhando na internet como uma pessoa autônoma, né, meio que dona de si, mas é todo mundo sob as influências das plataformas e em contato direto com o público. Então, acho que todo mundo, especialmente quem trabalha com a internet, como que é esse equilíbrio entre fazer o trabalho que você faz e pensar a recepção do público e a questão do engajamento também, que acaba sendo algo a procurar. Primeiro, influência fica contida a uma esfera bem determinada, bem delimitada, que é o interesse das pessoas em ouvir a respeito de um filme. Se elas vão gostar do que eu tenho a dizer ou não, sinto muito. Primeiro, eu não tenho nem a pretensão, nem a vontade de saber o que as pessoas estão pensando. Segundo, isso é impossível, porque as pessoas são diferentes e elas pensam coisas diferentes, né? Terceiro, aí acabou a honestidade intelectual, né? Uhum. Daí um abraço, daí você pode partir para outra, entendeu? Vai fazer propaganda de bet e tudo mais. Assim, acabou, né? Então, não. Isso de, eu tenho que falar bem disso, eu tenho que maneirar aqui. Não, eu acho que eu sou uma pessoa mais suave na maneira como eu falo hoje em dia do que eu fui muitos anos atrás, né? Tem gente que fala, eu tenho saudade de Isabela do Velho Testamento. Mas eram outros tempos, né? Outras coisas estavam em jogo. Mas você sabe, o mundo mudou pra caramba, né? Então você tem que também responder. Mas o fato de eu ser mais delicada na maneira como eu falo não significa que a minha opinião é mais branda, né? E dane-se, a pessoa gostou, não gostou, tá de acordo, não tá, paciência, o que eu posso fazer, né? E você, Carissa, acho que como uma criadora que também está, né, meio mais começando agora, você sente mais essa pressão? Eu não sinto pressão nenhuma. Eu já comecei falando um monte de coisa, entendeu? Eu vinha de uma lógica, inclusive, de escrever roteiro e comecei a falar sobre essas coisas e falar sobre questões narrativas. Eu não sentia nenhuma obrigação de falar sobre filme nenhum. Falava do que eu quero, inclusive é isso, assim, é óbvio, eu sinto uma diferença gritante em geral se eu falar sobre determinados filmes que estão em alta, mas eu não era a grande consumidora, por exemplo, vi tudo, mas não sou a consumidora ávida de filmes da Marvel, inclusive, então assim, não era meu rolê. Não ia, eu gosto de filme nacional, então tava lá falando de filme nacional, quem é que quer saber de filme nacional? No fim tem quem queira, sabe? Nunca foi minha expectativa virar uma pessoa com milhões de seguidores. Sei lá, eu falava muito sobre questões de objetificação feminina na tela. Então tava lá falando de um filme que um monte de gente ama e eu detonando a abordagem do filme. Eu acho que no meu caso também tem uma liberdade de você... Bom, primeiro que a internet desde sempre ela dá uma liberdade em relação ao texto, em relação a como você escolhe escrever. No começo do Omelete a gente escrevia às vezes crítica ao contrário, eu escrevia crítica na língua do Yoda, escrevia as coisas ao contrário. Eu já escrevi crítica... Klingon. Eu também queria ver isso. Eu já escrevi crítica que era como se fosse uma receita de bolo para criticar um filme, que era um filme todo protocolar e tal. Enfim, você inventa umas coisas, né? Tipo site jovem, a gente era jovem. Então, Foi sítio. obviamente você
eu não gosto também dessa coisa do influencer, assim, sabe? Com o passar dos anos, as pessoas vão inventando nomes muito diferentes para chamar o que a gente faz. Já me chamaram de conteudista. Conteudista, para mim, é o fundo do poço, assim, sabe? Primeiro que eu acho que não é, obviamente, a gente é influente em relação ao gosto que a gente gera, né? Tipo, é muito uma coisa, não posso ser também hipócrita em relação a isso, né? Tipo, a gente tem um espaço muito privilegiado, a gente tem os nossos leitores e tal, então, de certa maneira, a gente ajuda a criar certos gostos. Então, a gente tem um grau de influência, mas eu acho que não é sobre isso. E se você está procurando essa coisa da influência, é um passo errado para você entrar em crítica de cinema ou crítica de arte em geral, porque vira uma coisa muito personalista, né? Tipo, a gente tá falando aqui sobre as redes sociais e tal, mas, tipo, profissionalmente, eu meio que, tipo, sempre convivi com as redes sociais, então não foi tanto um choque para mim quando essas coisas aconteceram. Essa dinâmica aconteceu. Para mim, o que mudou muito foi quando o texto ele saiu um pouco de cena para entrar o vídeo. E aí, primeiro que para mim mudou muito o meu ofício, eu sempre fui muito do impresso e muito do texto. A partir do momento que você bota a cara no vídeo, isso torna o seu trabalho mais personalista, você acaba se colocando mais na hora que você fala, né? Então é muito sobre você dar a sua opinião e não necessariamente estar validando e testar a sua opinião ao lado de outras pessoas. Para mim, no Omelete TV, a época gloriosa, assim, e é um formato que a gente mantém até hoje, é colocar as pessoas lado a lado para debater um filme, porque para mim não é sobre eu estar olhando para a câmera e dar minha opinião sozinho. Tipo, detesto fazer vídeo sozinho. Agora, ao fim e ao cabo, o que interessa para o crítico é desvendar alguma coisa que está na sua frente, né? E para isso você tem que estar no mundo também. Você não pode estar numa certeza. bolha em que você só pensa tela. naquilo. Você não pode né? estar virado para a tela. Isso você tem que estar no mundo também. Você tem que entender onde você vive, quando você vive, como você vive. Isso faz parte do cinema. Eu acho que, na verdade, o resto eu estava falando, a gente, de alguma maneira, cria gostos, né? Sim, a gente tem esse olhar que atravessa todos os filmes. Eu sou sempre a Isabela, ele é sempre o resto, sempre o Janine, sempre a Carice. Não se escapa disso, nem tem que se tentar escapar. Mas eu acho que muito mais interessante para qualquer um de nós, eu diria, é quando a gente sente que conseguiu encorajar pessoas que não assistiriam a um filme a assistir. Né? Talvez a pessoa goste da experiência, talvez não, mas se de alguma maneira despertou alguma curiosidade ou alguma inquietação nela, daí eu fico bem feliz. Ótimo que você trouxe a questão dessa formação de público, que eu ia perguntar também, puxando o que o Hessel falou, você falou do privilégio que o Omelete tem de ter essa base de leitores. Eu acho muito bacana que, apesar de ser esse veículo super de cultura pop, CCXP, etc., a parte de críticas dele, do Omelete no site, é muito ativa e cobre os festivais, fala cinema nacional, filmes pequenos que normalmente não pegariam tanta atenção. Então a pergunta é, existe um cuidado especial de fomentar a produção brasileira, essa produção menor? Com certeza. Com certeza, eu acho que é uma parte da responsabilidade nossa do Omelete, sim, mas eu acho que nossa no geral, assim, de falar de todos os filmes e tentar falar do nosso cinema, porque afinal de contas, né, tipo, uma questão de dignidade, questão de cidadania, questão de identidade cultural mesmo, identidade nossa, assim, de a gente se enxergar no cinema, porque sempre teve essa preocupação assim de viabilizar o cinema brasileiro. Então eu acho que a gente é parte dessa estrutura que continua assim, né, nos ciclos e ciclos, tentando fazer o cinema brasileiro acontecer. Gosto muito que a gente, nos últimos anos a gente viu alguma coisa ali da Globo chanchada e de um certo cinema nacional popular e comercial dar certo, levar as pessoas para o cinema. Isso era meio cíclico? Era, porque tipo, quando eu era criança tinha os filmes dos Trapalhões e os filmes da Xuxa. Regularmente levavam muita gente no cinema. Aí depois virou os filmes do Leandro Hassum, os filmes da Ingrid Guimarães, entendeu? As coisas são meio cíclicas. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem um papel nesse cenário todo ali de tentar fazer as coisas acontecerem.
acho que também nesse sentido do cinema brasileiro, da diversidade do cinema, acho que a gente já citou aqui um pouco, a Carissa falou de curadoria, mas os festivais são muito importantes para o ecossistema da crítica, né? Justamente para trazer esses filmes até o crítico e o crítico para o público. Então, a pergunta é justamente quão importante é no trabalho de vocês o dia a dia. Para mim, tá em duas frentes, né? Porque eu acho que o trabalho de curadoria de cinema é um trabalho crítico. Então, desde o momento que a gente chega aquele monte de filme para ver e tem muitas nuances, eu acho, principalmente porque a gente está em 2024 e não dá mais para fazer um trabalho de curadoria onde só tem o mesmo tipo de filme, de uma região só, e enfim. Então, para mim, passa por uma infinidade de coisas e realmente tentar ter festivais diversos em várias frentes. E eu acredito muito nos festivais como uma forma de criação de público em cada lugar que eles acontecem, sabe? Então, óbvio, quando a gente está falando, por exemplo, da Mostra Internacional de São Paulo, a gente está falando de um festival enorme, de uma mostra enorme, que tem muito filme de muitos lugares e que as pessoas ao redor do país vêm para cá. Nem todos os festivais, nem todas as mostras seguem essa mesma linha, mas eles são extremamente importantes. Então, só esse ano eu fui em vários, né? É isso. Alguns eu fiz curadoria, outros eu estava em júri, enfim, várias coisas. Mas eu cheguei aí em mostra em cidadezinhas com menos de 3 mil habitantes. E o quanto isso é importante para a formação de público nesses lugares também. E você vê em festivais menores também pessoas de outros estados indo e levando essa produção nacional, nem sempre só a nacional, porque a gente também está falando de alguns festivais, não só a Mostra, não só o Festival do Rio, mas a gente tem, sei lá, o Bonito Cine Sur, que a gente está falando de um festival que vai trazer filmes de outros lugares, não só do Brasil. Então tem várias, o Janela Internacional de Cinema em Recife, que também vai trazer filmes internacionais, e está levando isso para as regiões. Eu acho que você tem a coisa da curadoria, mas aí você tem o crítico que vai cobrir esses festivais e que leva para uma gama de pessoas, filmes que talvez, mesmo quem está super ligado no que está acontecendo e está sempre vendo tudo que acontece, todos os filmes que estão sendo lançados, sei lá, no Festival de Cannes, em Veneza, às vezes não estão prestando atenção no que está sendo produzido no Brasil. Por um lado é formação de público e por outro é divulgação dos filmes. Agora, ela falou uma coisa que eu acho interessante que em alguns lugares onde eu trabalhei tinha enfim, um incentivo para se fazer isso, que é falar de política cultural. Eu acho que hoje em dia os veículos, a maior parte dos veículos fica muito focada em agenda, no que vai sair e tal, etc. E cuida pouco da política cultural. É que a reportagem está morrendo, né, Geni? Hoje em dia tudo é opinião, né? Canais de notícias são canais de opinião, na verdade, 24 horas por dia, às vezes, né? Investe-se muito menos em reportagem, obviamente, porque é muito mais difícil hoje em dia você manter um veículo, como um jornal diário, como uma revista semanal, e daí você vai cortando custos, vai enxugando, e a primeira coisa que sofre é a reportagem, porque ela é a coisa mais cara. Ela demanda tempo, a pessoa tem que ficar deslocada para fazer aquilo durante o tempo que for necessário, então ela não está participando do resto do jogo da redação, né? Então você tem que ter mais equipe. Não. Então a reportagem sofre. Quando a reportagem sofre, obviamente esse tipo de reflexão sobre como a cultura está sendo tratada, que caminhos ela está achando para continuar sobrevivendo, esse tipo de reflexão vai sofrer também, não tem dúvida. Mas, assim, arrematando, eu acho que com tudo isso é um negócio que eu acho que pesa. Pesa porque é um elemento também para a gente conhecer o que está se fazendo em termos de arte e cultura no país. Eu trabalhei no segundo caderno do Globo, quando ainda eu não tenho, assim, eles acabaram, sim, tem muito pouco, mas
uma das coisas que eu fazia era a cobertura de política cultural. Ancine, secretaria do audiovisual, a gente cobria bem. E eu acho uma pena, porque é um elemento importante. Eu acho que, na verdade, isso tem que ser destacado da crítica. Mas o que eu queria falar é que eu acho que é importante falar de política cultural, mesmo porque a agenda, ela tá completamente insatisfatória, assim, para você tentar dar conta do que é produzido em cinema, não só daqui, mas mundial e tal. Você chega no cinema e o cinema é dominado pelos filmes da Disney e tal, e tipo, isso não é um recorte de nada, assim. É um recorte, é uma demonstração do monopólio, mas não é um recorte do que está sendo produzido no mundo, está sendo produzido no Brasil. Mas é justamente por isso que eu acho que é fundamental. E concordo com a Isa que, assim, o estado da imprensa, da mídia, né, para falar do todo, tá tão depauperado que é isso. A reportagem, que é o que deveria ter um repórter para falar sobre isso, não um crítico. Sim, porque eu acho que o crítico tem uma função definida e no mundo ideal o crítico só faria crítica, né? Que também é um ofício que não se sustenta. Mas essa pra mim é a grande questão, é que a gente não vive no mundo ideal, né? E aí todo mundo vai fazendo tudo que dá pra fazer. Sim, não, e isso porque no Globo eu cobria a política cultural e fazia crítica. O que, na minha modesta opinião, está errado. Porque você vai lidar com quem dá dinheiro, entendeu? Para o cara fazer a crítica. Não estaria certo, mas enfim, quem tem campo. As coisas são o que são. Bom, vocês falaram agora de hegemonia, de acúmulo de tarefas, diminuição das redações, todas as coisas que, enfim, deixam esse panorama bem pouco esperançoso, mas vocês acham que tem alguma esperança de melhora ou de alguma preservação de um ecossistema que torne a crítica uma atividade sustentável? Eu vejo pelo exemplos práticos de pessoas muito novas que escrevem no Letterboxd e meio que estão trocando ideias entre si. Eu acho que tem certos aspectos aí da vida online que ajuda a troca de ideias e tal. Eu sinto que tem uma esperança aí, primeiro, que o acesso aos filmes, obviamente, de uns anos da pirataria o acesso era melhor, agora a gente está afunilando nessa coisa dos streamings e a gente voltou a priorizar só o que está ali ao alcance da mão. Mas eu acho que o meio ambiente para você assistir filmes e você pesquisar sobre filmes continua bom. Uns anos atrás era melhor e tal, quando a gente não tinha o monopólio de Google, Facebook, você podia pesquisar mais, acessar mais sites, você conseguia ler mais críticas e ter mais acesso a opiniões divergentes. O consenso é um grande inimigo da crítica, mas ao mesmo tempo eu sinto esperança, porque eu acho que é uma galera muito inteligente. Vejo gente que trabalha hoje em dia no Omelete, vejo gente que faz seus próprios filmes e que, cresceram lendo o que eu escrevia e tal. Poxa, isso além de uma satisfação pessoal, eu sinto que tem uma esperança aí, porque, enfim, quando eu comecei o acesso era muito mais limitado. Eu imagino que no caso, quando era pré-internet, que você tinha que ir na locadora, sabe? Tipo, aí realmente, né? Falando da gente. Mas peraí, eu também peguei a locadora. Eu peguei a locadora. Mas eu já peguei a internet também. Eu acho que as coisas meio que se transformam, né? Assim, meio Lavoisier. Não vai ser, assim, a imprensa como era nos anos 90, que foi o pico, esquece. Assim, eu vi isso do diretor do Globo, esquece. Não, virou outra coisa. Virou outra coisa e assim, tem um lado bom disso, né? Porque você democratiza também. Agora, quando você democratiza, você pode ver isso pelo olhar do Humberto Eco, né? Você abre a porteira para os idiotas falarem também. Ele chama de estúpidos, não idiotas. Mas, por outro lado, você tem mais informação circulando. Hoje, para você ver um filme... Você tem mais informação circulando? Eu acho que você tem a mesma informação circulando mais. Então, é que eu acho que você consegue ver, por exemplo, você consegue achar
no YouTube umas preciosidades que você não achava antes na Blockbuster, por exemplo. Então você tem mais acesso, é só você saber onde procurar. É isso que eu tô... Mas isso está sendo um pouco minado, né? Acho que é uma questão hoje de preservação de filmes e tal, e como tem certos arquivos aí, tipo, até o próprio streaming, né? Tipo, sei lá, o cara da Discovery que assumiu o Warner Bros. Falou, não, isso aqui, puta, vamos tirar do ar, porque ninguém quer isso aqui. E eu não quero pagar os residuais dessa galera aí. Então, tipo, coisas recentes deixam de existir. Imagina coisas antigas, né? Então eu acho que a preservação é uma grande questão. Eu não faço futurismo, não. Eu não tenho a menor ideia do caminho que as coisas vão tomar. A gente é constantemente surpreendido pelo caminho que as coisas tomam. É difícil. A única coisa que eu acho que dá para afirmar é que a cacofonia tende a aumentar e não a diminuir, né? Sempre vai ter pessoas com uma formação de qualidade, como o Hessel disse, jovens, fazendo um trabalho extremamente interessante, sério, cheio de curiosidade e de qualidade mesmo, mas não necessariamente é mais fácil achar essas pessoas no meio de tanta bagunça, de tanto barulho, né? Eu acho que o que tende a sobressair num ambiente como esse é o que encapsula melhor, o que resume melhor, é o soundbite, entendeu? É o clickbait e o soundbite. É esse o problema. Quem tem curiosidade sempre vai procurar as coisas, tá? A gente ia procurar em qualquer locadora, a gente ia procurar no cineclube, ia procurar no cinema, ia procurar em tudo quanto é lugar, né? Algumas pessoas vão fuçar o YouTube, vão fuçar os streamings, vão achar coisas interessantes lá dentro, vão procurar. Outras pessoas não vão. Eu acho que essas atitudes sempre existiram, né? Sempre vão existir. Eu só não sei como as pessoas vão se entender no meio desse panorama todo. É só isso. Assim, que algumas pessoas dedicadas vão continuar existindo, vão levar as coisas adiante e torná-las melhores do que elas são, propor novas formas de entregar uma crítica para as pessoas que estão interessadas em recebê-la. Sim, isso sempre vai existir. Eu temo que a bagunça continue durante um tempo ainda. O engraçado é que eu não sei se eu acho que ela vai continuar durante um tempo. Eu acho que ela vai seguir. Porque a gente, hoje em dia, ainda está tendo que lidar com o algoritmo, tentando ditar o que todo mundo consome. Isso porque você não viu o que a inteligência artificial vai fazer. Mas em relação a isso, eu acho que o trabalho de crítico, talvez ele tenha uma vida um pouco mais longa aí nesse sentido, né? Tipo, se a gente entende que a crítica é você também fazer uma curadoria dessa infinidade de coisas que nem é uma infinidade tão grande, mas enfim, dessa variedade de coisas que estão disponíveis ao alcance de todo mundo, a gente pode fazer o nosso próprio algoritmo, né? Tipo, que tem um certo critério, a gente tem o nosso repertório, o nosso olhar e tal. Então, se você jogar no ChatGPT e pedir para ele escrever uma crítica, vai sair uma crítica péssima. E, tipo, porque é isso, né? Mas é igual uma crítica ruim que você lê online. Então, eu acho que em relação a isso, o robô ele não vai tomar tão rápido o nosso trabalho. Mas aí, assim, só para ser um pouquinho mais positiva, tem uma coisa que o Hessel fala que eu acho que é interessante. A gente, de fato, hoje, pensando em crítica, a gente tem muitas formas de... Óbvio, tudo mudou. Tem muitas formas, por exemplo, podcast, tem vários formatos de podcast que são críticas, na verdade. Eu sei que nem todo mundo concorda, porque, enfim, tem gente que até hoje acha que vídeo não é um bom exemplo para fazer crítica, o que, obviamente, eu discordo, não é mesmo? Mas eu acredito que dependendo da crítica que você faz em vídeo, às vezes em podcast também, você escrever um texto, você faz o texto e você está tentando, obviamente, alcançar as pessoas de uma outra forma, vai ter um outro jeito para você falar do que ler o texto, enfim, tem nuances aí. Você não está entendendo. Eu, quando fizer isso, se for fazer, eu vou ter que escrever o texto. Não, eu escrevo tudo que eu falo. Não escrevo nada do que eu falo. Pois é. Eu escrevo tudo que eu falo, gente. Eu sei, por isso que eu estou falando. Eu preciso escrever tudo. Em podcast não, mas em vídeo, tudo que eu falo, eu escrevo. Ô, Janine, você está enganado, porque assim, a gente está escrevendo há tanto tempo, cara. Vocês estavam assistindo o show da Xuxa
E a gente já estava trabalhando em redação. Então, que essa estrutura do texto já faz parte da natureza, ela é uma coisa automática. Assim, a tese, pós, entendeu? Obrigado por acreditar em mim. Acredito em você, mente, totalmente. Bom, eu acho que para amarrar tudo aqui dessa conversa, a gente falou que não dá para definir o formato que o crítico trabalha, não dá para definir a régua que ele tem, cada um é cada um, mas se vocês fossem então definir, se é possível definir, o que é o ser um crítico de cinema para vocês, da forma mais sumária possível, assim, como vocês definiriam, acho. E aí pode ir, acho que aqui nessa ordem horária. Uma pessoa que tenta injetar alguma dúvida, alguma crise naquilo que está sendo visto, entendeu? Fazer você pensar, fazer você tentar ver aquilo de outras maneiras, encorajar você a fazer isso. Eu acho que essa é a função maior, né? É basicamente isso assim, que ela falou. A ideia é criar... É alguém que vai pegar um filme, né, e tentar criar debates e trazer possibilidades de discussão em cima daquilo que foi visto, né? Tentar aprofundar temáticas e, enfim, não só temáticas, mas, enfim, tentar aprofundar mesmo o que está ali na tela. Não ser só a superficialidade, né? Tentar provocar questionamentos e incômodos e não só isso, provocar prazer também. também. A comparação que eu faço é sabe quando você tem 18 anos e você bebe aquele vinho branco bem doce, você acha o máximo, né? E daí, com o tempo, você vai percebendo que aquilo não é legal, e seu paladar vai mudando, e você vai descobrindo outras coisas, tudo mais, né? Eu fico na minha definição anterior, alguém que abre os caminhos, que abre o olhar para alguma coisa que ela ainda não conhece. Eu também acho que é isso. Abre caminho, desvenda um olhar, assim, te dá uma chave para entender uma coisa que você, de repente, não para entender, mas para desvendar algo que está ali na sua frente, né? Na sua tela. É isso. Quando a gente estava falando sobre o negócio do algoritmo, eu pensei em algo aqui que, putz, para mim clicou muito, assim, que é o fato de uns tempos para cá e tal. Obviamente, as pessoas sempre perguntam, putz, fala para mim se esse filme é bom ou ruim e tal, não sei se vou ver. O cinema é caro, né? Enfim, você tem que se deslocar e hoje em dia vai saber o que vai acontecer no cinema, né? Porque, enfim, as pessoas meio malucas e tal. Mas eu acho que de uns tempos para cá, as perguntas mudam, assim. As pessoas dizem assim, Hessel, me diz o que eu vou assistir hoje. Tipo, parece que ele está formulando uma pergunta para o ChatGPT, mas na verdade está perguntando para mim, na verdade não é nem uma pergunta, está afirmando, me diga o que eu vou assistir hoje. E eu não acho que o papel da crítica seja esse, mas obviamente é o que as pessoas esperam da gente. E se a gente vai competir com o algoritmo e tal, talvez seja o momento de eu sentar e falar, tá, ok, esse é o ofício. Entendeu? Mas por enquanto eu acho que o ofício é outro. O ofício é esse debate, e aí você se colocar diante do filme e você... Obviamente você quer ser categórico e você quer sentir que chegou no nervo do filme. Para mim é a grande satisfação quando eu acho que decodifiquei o filme. Então isso é muito satisfatório também. Mas eu acho que assim, esse é outro requisito. Eu acho que quando você perde o prazer da coisa, é babau. Daí você perde toda a inspiração. A inspiração está em você realmente gostar, você se entusiasmar no cinema, entendeu? Aí essa é a coisa mais legal, assim. Então, essa coisa de você se iluminar quando a tela aparece, é um negócio que eu nunca perdi isso. Para mim, eu sempre fico entusiasmado, tanto que a Janete, minha companheira, às vezes ela dorme e eu tô lá. Eu adoro que eu ainda me apaixono por filme. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bom, perfeito. Perfeito, então. Perfeito. Queria agradecer vocês de novo pela participação especialíssima, foi maravilhosa a conversa. A gente encerra então esse debate cheio de autocrítica
E o programa de hoje teve coordenação de João Paulo Belentani e equipe de produção com Matheus Marchetti e Beatriz Hermínio. E você pode encontrar os arquivos deste e outros programas no canal e no portal do Jornal da USP. Muito obrigado pela audiência e tenha um bom dia.